Aqui é a professora Cláudia. Nós estamos no livro de Língua Portuguesa, página 180, cuja questão número 5 a gente já tinha respondido sobre contos de suspense. Então, a maior parte dos fatos acontece durante a noite. Isso produz algum efeito para a história? Explique. À noite, com a escuridão, sensação de suspense, a gente não vê nada, a gente escuta mais coisas, há coisas mais em silêncio. Então, a gente já tinha feito essa... Nós tínhamos respondido, eu me lembro que tinha respondido já essa questão. Muito bem, agora nós vamos ver alguns detalhes dos contos, tá? Então, os contos são narrativas, são formas de falar, formas de dizer, formas de contar, e costumam apresentar alguns elementos, né, próprios, como são os elementos próprios, características. Então, vocês vão ler comigo o esquema a seguir. Elementos da narrativa de como se escreve o conto. Então, ele tem um lugar. Então, há um lugar, um espaço. O que quer dizer isso? Onde aconteceu? Se foi numa fazenda, que foi no caso, se foi no parque, se foi no meio da rua, se foi na casa de alguém, se foi na sua casa, se foi num museu, enfim, onde, se foi dentro da sua própria casa, enfim, onde a história aconteceu. Aqui. Aqui é o onde, tá? Aqui é o onde. Onde? Aqui é o tempo. Quando aconteceu? Numa certa manhã, numa primavera, num outono, numa noite, num certo dia, naquela tarde. Então, aqui é o quando. Estou tentando fazer uma coisa, estou fazendo errado. Espera aí. Eu vou fazer primeiro tudo isso daqui, depois eu ponho o que é o que, tá? Então, aqui é o quando. Personagens ou personagem, quem participou? Se foi, às vezes, o próprio narrador que participou, quem que é o narrador? Quem está contando a história? Se há 2, 3, 4 pessoas, enfim, se os personagens são bichos, se os personagens são coisas, quem participou de todo o enredo da história? Então, aqui é o quem. O narrador, ele também pode ser um dos personagens, é quem conta a história. Tá? E a ação, o que a história está contando? Sobre o que a história está nos dizendo? Então, nós temos esse esquema aqui. São os elementos próprios. Que elementos são esses? O onde, pode anotar depois no caderno. O quando, o quem e o que, né? A história conta. Isso é importante também saber para você fazer um roteiro de leitura, né? Você ir assinalando onde, quando, quem está contando, quem são os personagens, sobre o que é a história. Então, vamos ver de perto aqui, respondendo um pouco a essa pergunta desses elementos próprios aí do conto. O lugar e o espaço em que se deu isso daí, numa fazenda na cidade de Bom Despacho. O tempo. Quando que aconteceu? Principalmente entre a noite ou meiozinho da madrugada, que ele começa a escutar Caio, Caio. Os personagens, o comprador, que é o Caio, e o caseiro, que é o cara que estava assustando todo mundo. Tá? Aqui, eles estão dizendo para nós o seguinte, que o narrador é quem conta a história. Então, leia o trecho do conto Caio e circule apenas as frases que pertencem ao narrador. Então, aqui eles pegaram um trecho. De madrugada acordou uma voz cavernosa. A voz repetia. Vamos lá no conto. Vamos assinalar. Depois vocês assinalem no livro, porque eu vou assinalar aqui em azul clarinho. Tá?
são as falas do narrador. Quem é? Quem está contando a história. Em um bom despacho, tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar, porque diziam que era mal assombrada. Quando chegou lá embaixo, veio de luzes um comprador para fechar negócio. O caseiro aconselhou o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão para o dia seguinte. O homem ficou para dormir. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Até aqui é o narrador. Depois, o narrador começa a contar novamente. Acontece que o homem... Peraí. Acontece que o homem se chamava Caio. Ele estranhou muito e foi com o custo que gaguejou. Aqui, então, essa parte aqui não é do narrador. Vejam, são as partes predominantemente que não há o travessão das falas dos personagens. Então, é a fala do narrador. Vejam, aqui tem o travessão, são as falas dos personagens. Aqui, em azul, é a fala do narrador. Aí, dali a pouco, o vozeirão começou. Veja, aqui também. E se a assombração não soubesse o nome dele, não sei o que lá? Também é o narrador, tá? Mas vocês podem assinalar como eu estou fazendo. Aí depois, caiu outro osso. Aí, tá? Esse é o narrador, ele que está contando tudo para nós o que estava acontecendo. Ah, mas o narrador também pode participar da história? Sim, às vezes começa em primeira pessoa. Eu estava estava querendo comprar uma fazenda, aí fui falar, o que a gente já fez. Esse narrador participa da história como se fosse um dos personagens? Eu acabei de assinalar isso. Não, ele não participa da história. Ele apenas conta os fatos para a gente. Veja como o enredo, a ação, o que conta a história foi construído para produzir suspense no conto Caio. Vamos ver. A situação inicial, um comprador se interessa pela fazenda, começou aquela história. Complicação. O caseiro falou, é melhor o senhor dormir aqui, porque diz que aqui é mal assombrado. Aqui é o clímax, né? Clímax, quando começam a cair, né? As vozes, tudo, cai, ele começa a ficar com medo, o Caio. E o desfecho, né? É o caseiro cai do teto, que é desvendado o mistério. Então, o clímax é o ponto principal também de um filme, de uma história, de algo que você está lendo, que não precisa ser necessariamente um conto de suspense, tá? Qual é esse momento de maior tensão no conto que você já leu? Aqui é uma sugestão que eles estão dando. O homem ficou tão nervoso que deu 2 tiros para o alto e disse, chorando para a assombração que não existia, né? Cai logo, porque eu não aguento mais essa situação. Qual pode ser a intenção da autora ao deixar o desfecho, a solução do mistério para a última frase do texto, né? Ela faz isso para prender a atenção do leitor, né? Para prender, guardar a atenção, né? Para fazer do final, fazer com que nós leiamos até o final da história, até a última palavra. Este conto utilizou vários recursos para produzir efeito de suspense, mistério. Vocês podem ensaiar, né? Aqui não daria porque vocês estão à distância, né? Para fazer uma história de suspense também, escrever, pensar numa parecida, enfim, tá? Então, isso aqui é mais ou menos o que nós estudamos nos contos de suspense, a narrativa, a história desenvolvida em torno de um mistério, você tem um objetivo, o tipo de linguagem, a escolha das palavras, né?
o clímax, que é o momento que ele solta os tiros para cima, e aqui é o leitor, quem somos nós que estamos lendo, né? Pessoa que se interessa por uma história que cause fortes emoções, como medo, susto, tremor e por aí vai. Então, hoje a gente estudou a página 180 e a página 181 do livro de língua portuguesa, tá? Dando prosseguimento a contos de suspense. Até mais.